Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Em Londres, Boris Johnson ameaça antecipar eleições caso o Parlamento não aprove lei sobre o Brexit. Rússia e Turquia reunidas para discutir a ofensiva na Síria. Ministro russo faz ultimato aos Estados Unidos. Manifestações na Bolívia. A oposição denuncia suspeitas de fraude no processo eleitoral das presidenciais. E para ver no fim do jornal os nomeados para a Bola de Ouro de 2019. O Parlamento Britânico chumbou o calendário do governo para o Brexit. Já esta tarde, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tinha ameaçado com eleições antecipadas. O Parlamento Britânico chumbou o calendário de 2 dias para debater e votar o acordo do Brexit proposto pelo governo. O primeiro-ministro Boris Johnson sublinhou o primeiro voto favorável a um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, ocorrido momentos antes numa fase preliminar do processo. Mas lamentou a decisão da Câmara dos Comuns em confirmar o adiamento do Brexit aprovado no sábado, ao rejeitar esta terça-feira, por 14 votos, a proposta de calendário do Executivo, que pretendia ter a proposta de lei do acordo de saída aprovada antes de 31 de outubro. Boris Johnson passou agora a bola para a União Europeia, à espera da decisão sobre o pedido de adiamento enviada no sábado para Bruxelas, numa carta não assinada. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, saudou a decisão do Parlamento em recusar debater de forma tão rápida uma decisão tão importante para o futuro do Reino Unido e reiterou ao primeiro-ministro Boris Johnson a abertura dos trabalhistas para um trabalho em equipa na elaboração de um novo calendário para debater o acordo do Brexit negociado com Bruxelas. A Rússia e a Turquia estiveram reunidas esta tarde em Sochi para discutir a ofensiva na Síria. Depois do encontro, o ministro da Defesa da Rússia deu um prazo aos Estados Unidos para cumprirem as obrigações para com a Síria. O chefe da diplomacia russa disse que Moscovo e Ankara acordaram que a milícia curda Unidades de Proteção do Povo deve recuar 30 quilómetros na fronteira entre a Turquia e a Síria. O presidente turco reuniu-se esta terça-feira com o homólogo russo em Sochi, em dia de fim de cessar-fogo. Antes, Erdogan ameaçou retomar a ofensiva. As nossas instituições estão a monitorizar de perto a situação no terreno. Se as promessas que nos foram feitas pelos Estados Unidos não forem cumpridas, continuaremos a nossa operação a partir do ponto em que ficou, desta vez com maior determinação. A este propósito, o ministro russo da Defesa fez um ultimato aos Estados Unidos para cumprir as obrigações com a Síria ao abrigo da trégua negociada para retirar as forças curdas da zona de segurança controlada pela Turquia e numa área altamente disputada. De acordo com a televisão estatal russa, a base aérea síria de Al-Tabqa, na província de Raqqa, reabriu esta terça-feira com os primeiros helicópteros russos a aterrar na pista destruída. O presidente sírio tem-se mostrado determinado em resistir à Turquia, visitando tropas sírias em Idlib. Bashar al-Assad disse que Erdogan é um ladrão e que está a roubar o território. Enquanto isso, do lado curdo enterram-se vítimas. Grupos de direitos humanos dizem que cerca de 250 combatentes curdos e 200 turcos morreram no conflito juntamente com 120 civis. A Turquia tem outra leitura, fala na morte de 750 terroristas e diz que não há vítimas civis. A situação na Catalunha está mais calma depois de vários dias de confrontos nas ruas. Mesmo assim, esta terça-feira, Barcelona foi palco de uma manifestação. Os catalães pedem ao governo negociações. Barcelona tem sido nos últimos dias palco de confrontos violentos entre manifestantes e forças de segurança. 9 líderes separatistas foram detidos. Centenas de pessoas participaram na segunda-feira numa manifestação de protesto no centro da capital catalã, exigindo que o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez se sente e negocie com o líder regional catalão. Numa entrevista, Quintorra repudiou a violência, mas advertiu que, se o governo central se recusar a negociar, os protestos continuarão. Os grupos radicais que condenamos criaram cenas que não gostamos, que rejeitamos e condenamos. Não pode haver desculpa para não nos sentarmos, não falarmos e não negociarmos.
Pero esto no puede ser una excusa para sentarse a hablar e negociar. E não pode ser a irresponsabilidade de Sánchez em não atender o telefone do presidente da Catalunha. Pedro Sánchez realizou uma visita rápida a Barcelona, onde visitou vários polícias em 2 hospitais. Cerca de 600 pessoas ficaram feridas nos confrontos, incluindo 288 polícias. Nestes momentos é muito importante garantir a moderação representada pelas forças de segurança do Estado para assegurar a coexistência que agora está em causa. Penso que vocês são um exemplo de profissionalismo. Quim Torra afirmou que tentou marcar uma reunião com Pedro Sánchez, mas que foi rejeitado. O chefe do governo espanhol acusou o líder catalão de ter falhado no dever de restaurar a ordem. Na noite de segunda-feira, Barcelona foi palco de mais um protesto, desta feita organizado pelos Comitês de Defesa da República. A manifestação decorreu pacificamente, no entanto, alguns jovens atiraram balões cheios de tinta contra os veículos das forças de segurança. No Chile, o número de mortos subiu para 15, depois de um dia de violência e protestos nas ruas da capital Santiago. 2.600 pessoas foram detidas. Os chilenos protestam contra a desigualdade social e o elevado custo de vida. 10 cidades em todo o país foram colocadas em estado de emergência com recolher obrigatório. A medida não foi cumprida por todos os manifestantes, o que obrigou o exército a avançar com canhões de água e gás lacrimogéneo. Sebastián Piñera, o presidente do país, agendou para terça-feira uma reunião com todos os partidos para construir um novo contrato social que dê resposta às reivindicações da população. Justin Trudeau vai continuar a ser primeiro-ministro no Canadá. O líder do Partido Liberal conseguiu vencer a primeira volta das eleições legislativas, mas não com maioria absoluta. Justin Trudeau está perto de garantir um segundo mandato à frente do governo do Canadá. Mas desta vez não vai contar com a maioria no Parlamento e poderá ter de procurar apoios. O Partido Liberal deverá ficar a pouco mais de 10 lugares dos 170 da maioria. Ainda assim, Trudeau celebrou em grande o triunfo eleitoral desta segunda-feira. Que noite incrível! Obrigado a todos! De costa a costa a costa. Esta noite os canadianos rejeitaram a divisão e o negativismo. Rejeitaram os cortes e a austeridade. E votaram a favor de uma agenda progressiva e de uma ação forte perante as alterações climáticas. Apesar do ambiente de festa, os liberais estão à beira de perder cerca de 20 lugares na Assembleia Nacional para a oposição. O líder dos conservadores já concedeu a derrota, mas entendeu a subida na representação parlamentar como um aviso a Trudeau. Esta noite, os conservadores deram um aviso a Justin Trudeau. Quando o seu governo cair, os conservadores estarão prontos e iremos vencer. A terceira força política mais votada no Canadá é o Bloco do Quebec, um partido independentista, mas que até admite apoiar o governo com os seus cerca de 30 deputados, caso o Quebec não seja prejudicado. Em Israel, o primeiro-ministro desistiu de formar governo. Benjamin Netanyahu diz não ter encontrado parceiros para uma coligação. Benjamin Netanyahu desistiu de formar governo. O primeiro-ministro informou o presidente de Israel que não conseguiu encontrar parceiros para sustentar uma coligação. Reuven Rivlin deverá agora chamar Benny Gantz, o maior opositor de Netanyahu. O líder do Partido Azul e Branco tem agora 28 dias para fazer aprovar um governo no Parlamento. Este é o partido com mais assentos no Knesset. No entanto, não detém uma maioria funcional. Benjamin Netanyahu culpou Benny Gantz por não ter aceitado o repto para um governo de unidade nacional. O antigo general repetiu sempre que não formaria um executivo com Netanyahu enquanto pender uma potencial e provável acusação por corrupção sobre o ainda primeiro-ministro. Os resultados das eleições presidenciais na Bolívia estão a levantar indignação nas ruas do país. Os manifestantes e a oposição acusam o governo de Evo Morales de fraude no processo eleitoral das presidenciais do domingo passado.
A Bolívia acordou em modo de rescaldo depois de uma noite agitada com vários focos de violência. Contestação que surgiu quando a contagem dos votos nas eleições de domingo foi interrompida, quando era dada como certa uma segunda volta das presidenciais. Quando foi retomada, o atual presidente Evo Morales garantia a vitória. Perante a contestação, as Nações Unidas mostram-se preocupadas. Estamos a acompanhar de perto os desenvolvimentos na Bolívia e preocupamos-nos com os relatos de incidentes violentos após as eleições. Nesta fase do processo eleitoral, pedimos a todos os líderes políticos e aos seus seguidores que reduzam a tensão, que se abstenham de atos violentos e que recorram aos meios legais para resolver divergências. Pedimos a todos os cidadãos da Bolívia que mantenham o espírito cívico demonstrado nas eleições. Começou, entretanto, a corrida aos supermercados e ao armazenamento de combustível na Bolívia. A cidade de La Paz parece preparar-se para dias difíceis sob forte vigilância policial. A France Football divulgou os nomeados para a Bola de Ouro de 2019. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e João Félix são os portugueses da lista. Cristiano Ronaldo lidera uma vez mais a lista de favoritos à conquista da Bola de Ouro da revista France Football. Desta vez, Bernardo Silva, do Manchester City, e o ex-Benfica João Félix, como uma das grandes surpresas, estreiam-se na lista de 30 nomeados, onde também encontramos uma vez mais Lionel Messi, do Barcelona. O argentino soma já 5 bolas de ouro, tantas quanto Ronaldo, num duelo individual à parte no mundo do futebol. Entre os favoritos estará também o holandês Virgil van Dijk, do Liverpool, numa lista de nomeados sem a presença de espanhóis, nem do vencedor do ano passado, o croata Luka Modric. Na corrida à bola de ouro feminina destacamos Lucy Bronze. A inglesa do Olympique de Lyon já conquistou este ano o prémio de melhor futebolista da UEFA e vai contar com a concorrência forte oriunda dos Estados Unidos, com as campeãs do mundo, Alex Morgan e Megan Rapinoe, a surgirem também entre as 20 nomeadas, além da já habitual Marta, a brasileira dos Orlando Pride. Este ano a France Football estreia também o prémio Yashin para o melhor guarda-redes do mundo. Os vencedores são conhecidos dia 2 de dezembro em Paris. É tudo neste Euronews Noite. Continue connosco.